E aqui vem alguns gráficos de pesquisas que eu acho interessante demonstrar. Essa pesquisa aqui foi feita aí demonstrando a resposta que os pacientes têm em várias situações, tá? Em várias formas diferentes de tratamento. Nós temos a imipramina, que é um antidepressivo, no tratamento do transtorno de pânico, tá? Então foi feito aí um tratamento, tá? Para o transtorno de pânico, e aí pegaram algumas pessoas que estavam utilizando a imipramina para tratar o pânico delas, apenas isso. Outras pessoas que foram tratadas apenas com a terapia cognitivo-comportamental, que é esse vermelhinho aqui. Temos também o placebo, que é uma pessoa que às vezes toma alguma medicação ou faz alguma forma de acompanhamento que não é considerado que vai ser eficaz, mas às vezes não fala necessariamente a pessoa que é placebo, tá? Às vezes ela acredita que está tomando alguma medicação eficaz mesmo. Aí temos a terapia cognitivo-comportamental mais a medicação, nesse rosinha, e temos a terapia cognitivo-comportamental mais o placebo. No caso, uma medicação, aí pode ser falar pílula de farinha. Aqui é no caso agudo, então durante 3 meses de tratamento, e aí você pode ver que a maior resposta foi justamente a TCC mais a imipramina, o antidepressivo, e depois temos a TCC mais o placebo. O que isso torna uma coisa muito interessante, porque mostra que muitas vezes só a pessoa acreditar que ela está tomando, tá, uma medicação que vai ajudá-la, já ajuda ela, como a gente vê aqui, que o placebo tem algum resultado sim. Não é o mais alto de todos, mas algum resultado tem. E aí quando junto com a TCC, tem um grande resultado também. Quando é só TCC, então vem em terceiro lugar, e quando é só o antidepressivo, vem em quarto lugar, mas é bem próximo aqui, quando é só a TCC. Aqui na manutenção, que são 6 meses depois, né, daquela fase aguda, que o paciente já saiu daquela fase pior, né, vamos colocar assim, nós temos também que a TCC mais a imipramina, né, o antidepressivo, é o mais alto, aí que tem de taxa de resposta. Depois também a TCC e o placebo aqui, muito parecido. E aí depois, quando já acabou o tratamento, nós temos que o que teve maior resposta é a TCC e o placebo, e depois a TCC sozinha. Isso daqui é muito interessante, né, porque a pessoa ela acabou não ficando tão dependente da medicação. Temos essa outra pesquisa aqui que mostra a eficácia da TCC comparado com outros tratamentos. E aí temos então, a TCC, a medicação, e o Talk Therapy, que é a terapia aí da fala. Nós temos o pânico, ansiedade generalizada, ansiedade social, o transtorno de estresse pós-traumático, a fobia e o transtorno obsessivo compulsivo. E aqui a gente vê os resultados aí nessa comparação. Aqui temos também a TCC, a eficácia dela no tratamento de ansiedade. Essa pesquisa foi feita com crianças aí entre 7 e 17 anos, tá? E aí nós vemos que a terapia cognitivo-comportamental, apenas ela, sem uso de mais nada, só a TCC, os pacientes tiveram aí 60% de resposta, de melhora. Somente o antidepressivo teve aí, no caso, 60% também de melhora. E a TCC mais a medicação, né, as duas coisas juntas, 80% de melhora. E somente o placebo, aí 20% de melhora. Tá? E aqui essa comparação, isso aqui é muito importante para trazer algumas coisas específicas para a gente. Por que será que a TCC funciona mais, né, do que às vezes a medicação em alguns casos? Que aí esse estudo aqui mostra muito bem isso pra gente. Então temos aqui que a TCC, né, por exemplo, então o azulzinho é a taxa de melhora dos pacientes, tá? E aqui nós temos a taxa de recaída, que é aquele paciente que melhorou, mas recaiu, voltou a ter sintomas que ele tinha antes, certo? Então é a TCC versus a medicação no tratamento de transtorno de pânico, tá? Então a TCC, ela teve aqui, somente a TCC, ela teve uma taxa de melhora aí bem alta, né? Por exemplo, só a TCC, okay? 87%, e teve uma taxa de recaída bem baixa, 10%. Então 10% dos pacientes que melhoraram tiveram recaída. Aqui nós temos somente antidepressivo. Então, o paciente não fez TCC, só tomou antidepressivo. Então, 60% dos pacientes tiveram aí uma melhora. E dos que melhoraram, 35% tiveram aí uma recaída. Então, você já vê que ela é
é uma melhora pior, nesse caso, nesse estudo específico, tá? Então, é uma melhora pior, não quer dizer que não funcione, funciona para 60% de pacientes. 6 em cada 10 pessoas só tomaram a medicação melhoraram. E desses que melhoraram, 35% piorou, voltou, né, atrás, sendo que aqui também 10% apenas, então uma taxa de recaída menor. E aí a gente vê aqui no tratamento com com ansiolíticos, tá? Então não com antidepressivos, ansiolíticos, se é aquele Rivotril, Alprazolam, que você toma no momento da crise e tudo mais, são medicamentos um pouco mais fortes, né? Então, o ansiolítico ele tem uma taxa de melhora aí também de 60%, no caso do pânico, só que ele tem uma taxa de recaída muito alta. Isso aqui é muito interessante. Por que será que isso acontece? Isso acontece provavelmente porque o paciente cria uma certa dependência daquela medicação. Ele entende que se ele te remover aquela medicação, ele vai estar desamparado no mundo. Ele não aprendeu a lidar efetivamente com a sua ansiedade, com o seu transtorno de pânico. A TCC, no caso, ela ensina o paciente a lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus pensamentos, e isso ajuda ele tanto a melhorar, quanto diminuir a taxa de recaída, porque ele aprende a colocar em prática no dia a dia dele. Ele fica dependente de uma medicação que remove os sintomas e tá tudo certo. Porque daí quando você remove a medicação, ele quer, poxa, eu tirei a única coisa que me ajudava, tá? Esse foi um corte de um conteúdo para minha plataforma de imunidade mental. Mas se você quiser aprender a TCC de maneira definitiva para sua prática clínica, eu te convido a conhecer o meu curso completo e definitivo de terapia cognitivo-comportamental, o essencial da terapia cognitivo-comportamental. Você encontra o link para mais detalhes na descrição.